1h e 59 minutos, estamos de volta com o Gazeta Entrevista, conversa com o professor, escritor, sociólogo Israel Souza, professor do Instituto Federal. Ele é pesquisador também, perdão, acabei esquecendo desse lado, desse perfil dele. Professor, só fazendo um adendo e uma retificação, né? Eu não sei se eu passei a informação errada, ou pelo menos sugeri, que o governador de São Paulo era do PL, mas na verdade ele é do PSD, né? Que é do partido do Kassab. O que é pior, porque você ficar ali meio embeiçado com o Kassab também não é muito inteligente. Sim, o que o Bolsonaro vai fazer? Vai radicalizar com o governador do principal estado do Brasil, que nem do partido dele é. O Kassab é que comanda esse partido e ele é muito pragmático, não tem nada de radical. Não tem nada de radical, né? Não, ele vai para onde os ventos sopram, onde ele puder crescer e aproveitar, ele assim o faz. Bom, tem aqui uma observação do Thomas, eu não sei se é Thomas ou Tomás, do bairro 15, obrigado, viu, pela sua participação. Eu acho que todo mundo fala quando um policial faz uma coisa dessa. Eu acho errado, claro, mas pior os nossos políticos fazem ainda com a população. E a população fica feliz e ainda não fala nada. Ah, sim, o Tomás está dizendo o seguinte, olha, que existem alguns agentes policiais que estão desequilibrando na hora de estar atuando, mas pior faz a classe política. Concorda com ele? De fato. Eu gostaria de fazer uma ressalva a respeito dos policiais, porque, em verdade, a gente já deveria ter repensado a atuação da nossa polícia, que continua se chamando militar. E isso é uma herança do período de ditadura. E, então, ainda hoje, muitos policiais atuam como se a população fosse inimiga deles, como se eles estivessem lidando com bandidos. Mas, em verdade, uma das principais funções do policial é garantir que o cidadão tenha os seus direitos respeitados. Entretanto, se ele é formado para atuar tendo na frente dele sempre bandidos, os desvios ficam mais fáceis de serem cometidos. Além do mais, vivendo um dia a dia que é bastante estressante, sendo espremido na parte de cima pelos seus comandantes, pelos seus governantes, e na ponta lá enfrentando a bandidagem, é claro que isso aí é mais fácil. É para ser repensado num sentido muito, muito mais amplo. Caso contrário, quando ele acerta, não fez mais do que o seu serviço. Quando ele erra, e é claro, estou dizendo com isso que a gente vai passar a mão. Compreender isso é uma maneira de a gente procurar atuar de uma maneira mais, razoável. Só para que você que está em casa entenda um pouco do espírito do que o professor Israel está dizendo, e de fato essa discussão é muito complexa, existem ideias como a desmilitarização das polícias, porque se nós entendemos as polícias como polícias militares, elas trabalham dentro de uma lógica. A desmilitarização exigiria, digamos, uma outra forma de operar. Quando eu falo isso, ninguém está dizendo aqui para desarmar a polícia militar, porque há essa confusão, né, professor? É assim. Não é? Nós entendemos, quando se fala desmilitarização da polícia militar, acha que é para tirar a arma do policial, e não é disso que está se tratando, né? Não, em absoluto. É para que a polícia seja compreendida mais ou menos como são compreendidos os outros setores do Estado e também os seus outros funcionários. Eles estão a serviço da população. A população, na verdade, é o seu patrão, por assim dizer. Não é o objeto deles, na verdade, é o sujeito ao qual eles devem todo respeito. Agora, a polícia deveria contribuir para isso. Essa é uma discussão muito danada. No Congresso Nacional já tem projetos já há bastante tempo circulando por lá, mas não avançam, porque essa concepção ela não encontra muito diálogo com comunidades, como Jorge Lavocá, por exemplo, e tantas outras, porque são excluídas de tantos serviços públicos que às vezes nem tem dimensão direito do que se defende. Boa tarde, eu sou Zimar Calado. Eu quero perguntar por que o Tarcísio tem que mudar e seguir o rumo do Lula? Porque ele se elegeu. Você não voltou na lista porque agora ele tem que estar acompanhando o Lula nessa patifaria que ele está fazendo. Está falando que a Zimar Calado... Você entendeu a pergunta da Zimar? Entendi. Então, por favor, responda a ela, por gentileza. Bem, ele não tem que estar com Lula.
A proposta não é do Lula no sentido de que atenda apenas ao Lula. Se fosse dessa maneira, Arthur Lira não estaria apoiando e outros partidos do Congresso, reconhecidamente partidos de direita, não estavam apoiando. Quando disse que ele poderia imitar em alguma medida o Lula, eu quis dizer ele deveria estar aberto à negociação. E ele está fazendo isso. Na verdade, é o bolsonarismo que não quer que ele faça. Abrir-se à negociação não é abdicar dos seus valores, das suas crenças, daquilo em que acredita, tampouco dos projetos. Mas é perceber que, por mais que haja diferença entre eles, alguns pontos são comuns. Quanto a estes pontos comuns, ele pode deixar de fazer guerra à toa e por nada. Boa tarde, Itaã. Boa tarde. Eu não sei quem... o Luiz, da Cidade Nova. Obrigado, Luiz, pela tua participação. Boa tarde, Itaã. Pergunte para o professor se ele pode explicar até quanto, acho que até quando vai, até quanto ou até quando vai essa onda de bolsonarismo aqui em Rio Branco. Isso aqui é uma pergunta que até dialoga, inclusive, com outro ponto de conversa que eu queria ter com você, que é o cenário das eleições municipais. Como é Por o exemplo, nome? até o Luiz, da Cidade Nova. Ô Luiz, essa sua pergunta é uma pergunta cabulosa. Até quando, até onde, a gente não sabe. Porque, bem da verdade, se você observar, nós estamos em um dos estados mais bolsonaristas do Brasil. Rodrigues Alves, por exemplo, deu a maior votação proporcional do país para o Bolsonaro. E nesse momento, Luiz, nós não temos nenhum sujeito, nenhum partido que se lhe possa contrapor. Talvez as eleições que vêm, uma remoção de alguns prefeitos, possam apontar para a gente uma saída. Isso no nível local. Quanto ao nível nacional, a gente tem que esperar ainda mais um pouco para entender os efeitos da inelegibilidade do Bolsonaro. Ele vai se enfraquecer muito, não vai se enfraquecer, ele vai manter a mesma força que tinha quando era candidato agora, como cabo eleitoral, porque se ele perde força no cenário nacional, ele há de perder força também aqui no cenário local. Então nós temos um conjunto de variáveis que não nos permite cravar datas. Nós temos que esperar esses dois efeitos. Mas isso, de certa maneira, impacta a composição das chapas por aqui ou não? O bolsonarismo ainda tem muita força, então, neste sentido, os candidatos a prefeito devem observar essa predisposição do eleitorado. E não é à toa que se faz muita disputa agora em torno da figura do Marcos Alexandre. Por quê? O que ele tem de, digamos assim, aceno bolsonarista? Acredita-se, não, é muito mais o contrário, né? Aqueles que procuram contrapor possíveis candidatos bolsonaristas. Porque é o último candidato na prefeitura que deixou alguma marca. Então procuram resgatar a sua popularidade de alguns anos atrás. Então, tá ali, ó. Quem é bolsonarista fica contra o Marcos Alexandre, é isso? Exatamente. É um pouco aquele isso. que ainda guarda alguma chance diante dos nomes que até agora se apresentaram. Bom, tem aqui uma pergunta do Carlos, do bairro Floresta. Muito obrigado, Carlos. Você aborda um aspecto que eu talvez não ia ter tempo de falar normalmente. Por que o presidente Lula adora ditadores? O Carlos está perguntando. Tem como o professor explicar? Carlos, do bairro Floresta. Carlos, obrigado pela pergunta, Carlos. O Lula é um político muito aberto a se relacionar com tudo quanto é presidente. Ele se relaciona da mesma maneira com o Biden e também com o Xi Jinping. Da mesma maneira que ele se relaciona com... Xi Jinping, presidente da China. O presidente da China. Da mesma maneira que ele se relaciona com o Macron e com o Maduro, porque o Lula entende, mais uma vez, olhando para os pontos de convergência, que a priori não tem por que você negar a conversar, se negar a conversar com aqueles que representam nações inteiras, que é possível, mesmo discordando de algumas coisas, se relacionar com eles. Agora, talvez Carlos seja do grupo bolsonarista, que fala muito dos ditadores que tem vínculo com a esquerda, com as forças progressistas, Daniel Ortega. mas que não fala absolutamente nada daqueles ditadores com quem o Bolsonaro se relacionava e chamava de grande irmão.
Qual é o problema, então? Qual é o problema? O Bolsonaro, só para a gente entender como ele metia os pés pelas mãos, ele foi capaz de brigar por questões ideológicas mesquinhas com o Biden e com o Xi Jinping, com os Estados Unidos e com a China. O que é um absurdo de irresponsabilidade da parte daquele que estava à frente do Brasil, que precisa de ambas as economias. E os Estados Unidos se relacionando com ditaduras milenares, digamos? Os Estados Unidos têm suas ditaduras de estimação, correto? Correto. O problema dos Estados Unidos é com aquelas ditaduras que não lhe servem, mas se lhe servirem, ele fecha os olhos e vai fundo. Bom, tem aqui várias... a Durvalina Trevisanuto. Temos que mudar, ou temos que parar de falar de Bolsonaro. Já com o Lula no poder, pode piorar o passado. O povo não tem memória. O povo não tem memória curta. As redes sociais estão aí para ver a vergonha brasileira. Não é só os presidentes, são os governos, os políticos dão vergonha para brigar tanto por políticos. Tem muita coisa errada. Se fosse ruim, ninguém queria ser político. A Durvalina Trevisanuto. Sobrenome italiano aqui, Trevisanuto. É o que parece. Bem, não seria recomendável, da minha parte como pesquisador, e suponho, se me permite, da parte do Itaã também como jornalista, desprezar um sujeito e um grupo que ainda tem uma força significativa nos nossos municípios, no nosso estado e no nosso país. Discutir ainda Bolsonaro e o bolsonarismo significa olhar com realismo para além das minhas posições ideológicas para os grupos que ainda têm relevância no cenário político. Seria um absurdo eu falar do Lula sem falar do Lira. Seria um absurdo eu falar do Lula sem falar do Centrão. Gosto, não gosto. Mas no campo da política, você bem sabe, a gente lida com as relações de poder tal como elas estão postas. Assim como no campo do jornalismo, você tem que lidar com aquilo que é notícia, e isso não é uma arbitrariedade de sua parte. Então, assim, eu gostaria de não falar, gostaria de falar de outras coisas, mas no momento ainda exerce grande influência, e se eu, como pesquisador, tenho que dar conta da realidade tal como ela é, eu não posso tirar esses grupos arbitrariamente. Agora, me parece que há uma percepção, professor, que é muito nossa, não nossa acriana, mas nossa brasileira, talvez latino-americana, de observar a política como uma disputa do bem contra o mal. Então, eu aceito uma disputa do bem contra o mal, mas para que eu represente o bem, né? Claro. Então, aqueles que estão comigo representam bem, e os outros... E aí a gente quer uma divisão muito certinha das coisas. E aí nós temos dificuldades de entender Lula e Lira. Temos dificuldade de entender Haddad, Fiesp. Aí a gente acha que... A gente quer uma divisão muito correta. E aí não é assim que funciona a política, é difícil. Maquiavel, que é considerado o pai da ciência política, um dos fundamentos da sua teoria é o seu realismo. Ele diz que a gente tem que analisar as coisas não como deveriam ser, mas como elas são. Mas como elas são. Nós queremos um Brasil diferente, uma Acre diferente, uma Rio Branco diferente. Claro que queremos, mas é possível dar um salto da sociedade em que a gente vive para a sociedade que a gente quer, sem passar pelas relações de poder, sem passar pelas negociações, sem iniciar processos, sem avançar, inclusive sem recuar? Não é possível. A postura da luta do bem contra o mal, ela impede que você perceba que a realidade pode até se moldar à minha vontade, mas não necessariamente do jeito que eu quero, como quero, a hora que eu quero. Na verdade, tem um processo que largamente independe da minha vontade, e eu só vou conseguir mover as coisas à medida em que eu for realista ao olhar para elas e procurar orientá-las de acordo com o que elas possibilitam. Exatamente. Professor, muito obrigado pela sua vinda, o nosso tempo acabou. Queria contar com a sua participação aqui outras vezes. Estou à disposição, obrigado a todos que nos têm acompanhado. Um abraço, bom trabalho. Muito obrigado, vamos para o intervalo, já voltamos.